Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, este é o Sala de Redação, é uma terça-feira, a dupla Grenal joga na quinta-feira, os dois conseguiram apenas empate no final de semana, portanto estão em busca de reabilitação, enfim, nós teremos uma quinta-feira muito importante e eu quero lembrar que de hoje até a reestreia na Libertadores serão apenas 8 dias, e Grêmio Internacional joga na quinta, joga no domingo, e voltarão a jogar então na quarta-feira o Grêmio lá no Chile e o Internacional aqui contra o América de Cali. Ou seja, trabalho aqui não falta, como aliás a gente sabia que seria assim, e isso que ainda nem começou a Copa do Brasil. Bom, eu quero iniciar o programa chamando a Andressa Xavier. Tá bom, olha aqui, o programa tem... Vamos ver aqui. O programa tem Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção... do álcool aliado à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. E Ruder, segurança no seu condomínio, tranquilidade para você. Conheça nossos serviços integrados de portaria, vigilância, recepção, alarmes monitorados e CFTV. E eu confesso que eu não sei exatamente o que é, mas deve ser muito importante, porque se a Ruder está colocando à sua disposição, é porque tem muita importância na sua segurança. Circuito fechado de TV. Hein? Circuito fechado de TV, quando o cara fica só olhando nas câmeras, assim, toda a movimentação. Eu sabia que era importante. Leonardo Oliveira, Grêmio e Inter em busca de reabilitação, jogadores chegando, o Grêmio contratando, o Inter contratando, jogadores que ainda não podem jogar 90 minutos, o Grêmio com 7 reservas. Que semaninha, hein, doutor? Semana complicada para a dupla, semana de recuperação, né? No caso do Inter, Pedro, um pouco menos. A questão do Inter me parece menos problemática, menos profunda que a do Grêmio. O Inter precisa vencer o Ceará, seguir pontuando ali, embolado no grupo, defendendo a sua liderança, mas ela já não é mais por aproveitamento, mas me parece menos complicado, né? Agora, a questão do Grêmio é mais profunda, porque o Grêmio precisa, mais do que voltar a vencer, o Grêmio precisa ter rendimento, o Grêmio precisa encontrar um novo norte. Parece que o Grêmio está sem rumo. Essas mudanças, a perda do Everton, a perda de jogadores, o Grêmio parece ter perdido aquele DNA que ele tinha, e eu não sei se não chegou o momento, e como até a Andressa citou na coluna, de resetar o Grêmio, de começar a moldar, quem sabe, um novo estilo de jogo, uma nova ideia de jogo, ou adaptar aquela ideia antiga para a realidade, porque os jogadores já não são mais os mesmos, aquele time acabou. E me parece que o Grêmio ainda está muito preso àquele passado que é recente, que é muito vitorioso, e é normal que aconteça, mas sempre quando se tem um ciclo vitorioso, né, e o Grêmio teve um ciclo muito vitorioso, a transição para uma retomada de um novo ciclo é traumática, é preciso ter muito cuidado, porque é normal que aconteça que os clubes tenham tombos nessa retomada, nessa mudança, nessa virada de chave. E é esse momento que o Grêmio precisa cuidar muito. Eu vejo que a torcida pede saída do Renato, pede troca de comando. Não é esse o caminho. O Renato é o mesmo que ganhou e é o Renato que vai reconduzir o Grêmio, recolocar o Grêmio nos trilhos. Trocar não resolve nada. Trocar é começar tudo do zero. É jogar todo o DNA que tu tinha no lixo. Então não passa por isso, passa por ter muita calma, o torcedor vai ter de ter paciência, porque é a reconstrução de um novo time, Pedro. Pois é. Duda Gabi, o que o Grêmio tem que fazer, Duda? Eu acho que o Grêmio precisa treinar, cara. Eu, sinceramente, não tem tempo, eu sinto que o Grêmio tá... Tem, hoje tem, amanhã tem. Eu sei que hoje tá viajando, né? Mas certamente vai ter uma hora que tu vai conseguir treinar, amanhã dá pra treinar. O que eu sinto é que falta treino, Pedro. De verdade, eu sei que não tem tempo, tá? Tô fazendo uma figura de linguagem aqui, mas vai ter que treinar jogando, né? Repetindo, é difícil repetir time. Mas vai ter que criar uma alternativa, e aí vai da criatividade de um cara que é vencedor, e a sua equipe técnica aí, tua comissão técnica, de tentar treinar, criar alternativas para o jogo. O Grêmio hoje, Pedro, é um simplificador de jogadas. O Grêmio simplesmente tem uma jogada que é botar uma bola na área pro Diego Souza para ver o que nós vamos conseguir fazer. Por vezes, uma qualidade técnica de uma enfiada de um ou outro jogador, como foi uma bola do Isaac pro PP contra o Caxias, do 2-0, a última vitória do Grêmio.
Agora esse gol do Isaac também é uma bola colocada, que o Isaac estava bem posicionado ali, né? Não estava impedido e faz o gol. Mas é raríssimo jogadas, o que era muito, mas muito comum antigamente. Contabilizaram então, 70 cruzamentos e ninguém cabeceou uma bola. 73. Pois é. Então falta, na minha opinião, eu sei que falta tempo, só que, por exemplo, o Grêmio ficou muito tempo treinando fisicamente e o físico do Grêmio hoje é ridículo. Preparação física do Grêmio é péssima. Dá 20 minutos do jogo, ele tá morto. Do segundo tempo, perdão. 20 minutos do segundo tempo, o Grêmio tá morto. E aí o Guerrinha esse dia ontem, acho, né? Ela falou assim, não, é porque o Grêmio agora não tem a bola, não sei o que. Acho que também tem esse fator, né? De não ter a bola e aí corre atrás do prejuízo. Ajuda, né? Por vezes sai perdendo, tem que correr atrás. Isso tudo conta. Mas ainda assim, acho que a preparação física do Grêmio não é boa, não é adequada. E acho que o Grêmio tem essas duas coisas para se fazer, esses dois desafios urgentes e ganhar confiança. Tá legal. Guerrinho, o Inter tem 6 pontos para fazer, é isso? Pedro, teoricamente é. Né? A gente sabe que o futebol está muito igual, está acontecendo coisas aí que a gente às vezes se surpreende, mas na verdade está muito parecido. Os times não têm assim o grande craque, tirando o Flamengo, que parece ser uma orquestra um pouquinho mais afinada do que as outras. O resto é muito parecido. Agora, para fazer 6 pontos, o Inter primeiramente tem que pensar só no Ceará. Só no Ceará. Esquece o Goiás. Esquece o Bahia. E para ganhar do Ceará, eu vou dizer o que eu disse aqui no Esportes ao Meio-Dia. O Internacional terá que aumentar o seu poder de fogo. O Inter, que domingo foi melhor do que o Bahia, acabou entregando ouro num lance bizonho, né, do Rodinei. O Inter teve o mesmo número de finalizações do Bahia, o jogo era no Beira-Rio e o Bahia não é candidato a nada. O que prova isso? Que o Inter tem um meio-campo qualificado, um meio-campo sempre recheado de jogadores, mas falta a esses jogadores mais entrada na área para se juntarem ao Thiago Galhardo, enquanto o Abel Hernandes não puder jogar 90 minutos. Porque senão o Inter fica órfão na hora de atacar. Precisa arriscar de fora da área, precisa apelar para a bola levantada. Aliás, foi o gol do Patrick, foi uma bola levantada. E o Inter tem capacidade para agredir o seu adversário, especialmente dentro do Beira-Rio, com uma bola no chão, entrando na área, criando a oportunidade na cara do goleiro. Mas está faltando esse jogador no Internacional. Eu estava vendo também que corre o risco de daqui a pouco tem que mudar um volante, se o Johnny não se recuperar. Não é o problema. O problema é na frente. O Inter que tem no seu meio campo Bosquilha, Edenilson, o próprio Patrick, são carregadores de bola. Não são jogadores que fazem a bola andar. Não. São carregadores de bola. E carregadores de bola num time que tem um centroavante que não é centroavante, apesar de estar fazendo gols, mas que joga isolado no meio de tanta gente, pega sempre o adversário muito bem montado. Então o Inter tem que achar uma solução nesse jogo com o Ceará, porque vai ser mais retranca do que foi o jogo com o Bahia. O Ceará, cheio de problemas, vai jogar para não perder, fechadinho, especulando uma bola parada, um contra-ataque, vai se defender antes de tudo. E o Inter vai precisar encontrar uma solução para agredir o Ceará e fazer o seu resultado. É verdade. Diogo Oliveira, se por acaso o Zé Gabriel tiver que ser volante e o Moledo zagueiro, tu vê algum problema, não? Não, o Zé Gabriel é volante, ele tentou aprender o que precisa um zagueiro para jogar com o Cudê, pedindo vídeos, enfim, pode ser o Jussa ali naquela função também, que igualmente é volante, mas o Cudê trouxe como zagueiro, porque ele é canhoto, o Inter só tem o Cuesta de volante, de zagueiro, de jogador canhoto, assim, da defesa. O que eu acho, assim, fundamental no Inter é essa linha de 3 aí que o Guerrinha falou com sabedoria. O segredo desse modelo do Inter, esse 4-1-3-2 aí, com esses 3 caras atrás dos 2 atacantes, são esses 3 aí que passam o jogo inteiro indo e voltando. São eles que infiltram. Se eles não trocarem de posição e eles não infiltrarem na área, o Inter fica com pouca chegada à frente. Essa é uma questão central. E é, de certa forma, um problema, entre aspas, né? Porque, assim, o Patrick não vai jogar nesse nível que está jogando muito tempo. Não é a dele, assim, né? Ele tem caídas, né? Ele não é um jogador, assim, de luzes, vai passar o ano inteiro jogando nota 10. Né? Ele vai ter uma caída.
E a outra questão no Inter, essa fundamental, e que eu acho que não é culpa do Cudê, porque ele não tem esse jogador, é um atacante de velocidade pelo lado. Não tem time no mundo, não é só no Brasil, no mundo, que não tenha esta peça, um jogador de velocidade. Pode ter outras funções, outros jogadores que façam essa função de velocidade, infiltrar os meias, os alas passarem, tá bem. Mas um extremo, atacante, de lado de velocidade, todo time no mundo tem. E o Inter não conseguiu encontrar esse jogador ainda. E não é culpa do Eduardo Cudê. O Inter não achou ainda esse jogador. Está buscando aí uma não peça. Pode ser o Leandro esse que chegou lá? Pode. Tanto, pode ser o Leandro Ferreira, tanto que... Fernandes. Fernandes. É a Ferreirinha do Grêmio. É o Leandro Fernandes. Aliás, o pobre do Pedro, quando tiver Abel Hernandes e Leandro Fernandes, vai ser um inferno pro Pedro. Vai dar confusão. Pode ser esse... né? Claro. Pode ser esse jogador. Mas o Inter está procurando. Abelão e Fernandinho. Diga, Guerrinha. Sabe que eu estou preparado em seguida. Eu estou preparado em seguida. Não vai demorar muito, podem escrever isso aí. Para acontecer assim, escalação do Internacional. Marcelo Lomba da Silva. Lateral direito, Rodinei Ferreira dos Anjos. Quer dizer, eles vão dar daqui a pouco. Vai ser 4 ou 5 nomes no jogo. Por que não é só Leandro e não é só Abel? Não tem outro Fernandes, né? Por quê? É um hábito portenho, assim. A América do Sul sempre tratou nome e sobrenome. Andrés D'Alessandro. A gente é que teve mais... O Brasil sempre teve a cultura mais do apelido, do primeiro nome. Mas se não tem outro Leandro, né, Guerrinha? Tu tem razão. E na Argentina, Diogo, mais do que o nome e sobrenome, é o apelido, né? Todos os jogadores têm o apelido. Bota no meio, né? Higuaín, Lapulca, Messi, Andrés Cabeção D'Alessandro. Eles fazem o nome e o sobrenome também, no meio. Se tivesse apelido para jornalista, aqui no Brasil, Leonardo Oliveira seria o carequinha da opinião. E se fosse na Argentina, seria El Pelado de la Opinión. Isso. Peladinho. Rodrigo Perguntinha Oliveira, por exemplo. Tá bom. O Maurício Saraiva não está Oliveira. entre nós? Maurício Saraiva não está, né? Então é bom para o programa também, né? Pedro, o Diogo estava falando. Quando o cara tá fora, a gente queima. Tu viu como é que é? Te acostuma, viu, Leonardo? Quando tá fora, a gente fala mal, tá? Por isso que eu não falto no serviço. Essa é uma lei máxima. Por isso que eu não falto no serviço. Eu voltei, tá, Pedro? Tô aqui conosco em seguida. Eu sei que tem. Tá bom, só para deixar claro. Pedro, deixa eu dizer uma questão de Grêmio, a gente estava discutindo antes, assim, eu falei agora do Inter. Tem essa questão filosófica aí que o Léo referiu, de talvez mudar o modelo ou adaptar. Eu acho que o Grêmio tem que talvez pensar em adaptar o modelo, porque como não tem o Michael, daqui a pouco encontra um volante que seja mais marcador, mas não brucutu, e que consiga entrar na área, se movimentar um pouco mais, tipo o Jailson, tipo o Wallace, para soltar o Matheus Henrique. Mas enfim, não dá para discutir sexo dos Anjos, tem o jogo agora contra o Bahia, o Grêmio. Ali, Pedro, tem que jogar o Darlan. Lucas Silva tá mal, não tá nem marcando, nem sendo volante de mobilidade, tá atrapalhando a vida do Matheus Henrique, o Grêmio tá perdendo o meio-campo por ali. Tem que jogar o Darlan. Esse é um procedimento básico, porque pelo menos 2 caras de mobilidade no meio tu vai ter. Eu acho que tem toda a razão, concordo contigo, só que eu vou te dizer o seguinte, é Darlan, Matheus Henrique, Alisson e Isaac. Não muda o modelo. E aí 2 atacantes, que deve ser o Diego Souza e o Everton. Esse é o time do Grêmio. Não vejo nenhuma movimentação de qualquer ordem que tenha mudança. Mas esse jogo contra o Bahia, jogando eu não entro no mérito se tem que jogar o Darlan, se tem que jogar o Lucas Silva. O que eu fico pensando é o seguinte, são 2 volantes muito baixos, com uma zaga reserva, e que daqui a pouco tu pode ter dificuldades na hora de defender por cima uma bola dentro da tua área. São 2 zagueiros baixos, são 2 volantes baixos, 2 zagueiros reservas. Então eu não sei se ele vai correr esse risco, apesar de ter treinado hoje, pelo que disse o Rodrigo. É uma preocupação. O Guerrinha tem razão. É uma preocupação. Agora, a questão, Guerrinha, é que o Lucas Silva, ele está deixando espaços no meio. Eu acho que ele está individualmente no momento que não está legal, e ele está deixando muito espaço. Ele nem ajuda defensivamente, nem marca e nem está conseguindo ser um cara de mobilidade. Claro que é um prejuízo ter 2 baixinhos, em tese, entre aspas, né? Senão os baixinhos ficam bravos com a gente. O André, especialmente, o André Silva fica bravo com a gente. O Messi é baixinho, mas puxa vida, se o Grêmio não pode ficar com um jogador ali na primeira função que não consiga se mexer, como é o que está acontecendo com o Lucas Silva.
Ele tem que dar uma oportunidade pro Darlan. É uma preocupação, como tu e o Guerra referiram, mas o Lucas Silva estava em campo no jogo contra o Goianiense, inclusive ele estava fora do lugar e por isso aconteceu o gol, né? Ele estava fora da área marcando e deveria estar dentro da área. Mas aí, Léo, aí é diferente. Aí é um escanteio, é uma bola parada que cada um pega o seu. Quem não pegou o jogador foi o Jeromel. Escanteio, isso é determinado dentro do vestiário. Tu pega o 4, tu pega o 8, tu pega esse, aí tu deixa um escapar e infelizmente já foi o que aconteceu. Não é a culpa do volante. A bola parada ela é determinada antes do jogo começar, quem marca quem. Com a bola andando, aí entram os volantes. Não, sim, Guerra, concordo. A questão toda não do Lucas é que o lugar era dele ali, tanto que o Vanderlei grita. Só que esse Grêmio, ele tá quebrando paradigmas, né? Na questão dos volantes, o Grêmio tá quebrando paradigmas, o Grêmio tá quebrando, tá rompendo com a sua própria história. O Grêmio sempre teve um time de marcação forte, de volantes vigorosos no meio, de volantes pegadores, e o último, que também era um cara que sabia jogar, era o Wallace. Dessa fábrica do Grêmio, foi o Wallace. A partir daí o Grêmio começou a ter volantes mais Jailson, né? Eu me lembro. Jailson depois do Wallace. Mas o Jailson jogava. Esses dias a gente refez o jogo no Memória do Esporte do Lanús e Grêmio. O Jailson jogava. O Jailson, inclusive, naquele jogo o Arthur ficou mais e o Jailson era o cara que saía. Né? Agora, a gente discutiu muito na época do Maicon e do Arthur se poderiam jogar os dois volantes de características tão parecidas. O Maicon acho que tem 1,80 m, não é um cara tão alto assim, claro, tem mais estatura que o Matheus e o Darlan. Mas puderam jogar e jogaram. Eu não vejo tanto impeditivo de ter o Darlan e o Matheus. Embora, o problema é que com hoje, muita razão, com muita propriedade, a bola aérea o Renato vai ter de recompor, vai ter que fazer um novo desenho, hoje, até porque o Grêmio marca individual, né? O problema hoje é que qualquer falta ali do meio do campo para frente, o time adversário coloca a bola lá dentro da grande área. Se tu tem 2 zagueiros e 2 volantes baixinhos, a possibilidade de tu passares dificuldade, ela é grande. Se tu tem o Wallace, bom, aí o Wallace é mais um zagueiro para tirar a bola. Né? Sim, tu pode recuar o Diego Souza, tá? Mas aí tu não faz a jogada de contra-ataque porque tu não tem o Diego Souza. Então tem que avaliar bem tudo isso. Porque, é claro que o Bahia vai jogar a bola para dentro da área do Grêmio, porque todos os times estão fazendo rigorosamente isso. Então, me parece que ter os 2 baixinhos é uma preocupação, é verdade. Mas sem os 2 baixinhos o Grêmio não está ganhando também. A gente precisa dizer isso aí, né? Não está jogando o Darlan, está jogando o Lucas Silva todos os jogos e o Grêmio não tem conseguido fazer as vitórias, né? Olha, joga com os 2. Porque é uma questão de emergência, entende, Pedro? Eu concordo com essa história do cobertor curto, né? Bom, tu ganha aqui, tu perde ali na bola aérea. Mas o Grêmio está perdendo espaço no meio campo. O Grêmio não marca mais, Pedro. O Grêmio termina o jogo, como disse o Guerrinha. O Grêmio terminou o jogo. Sim, mas não marca mais com o Lucas Silva, né? Não marca mais com o Lucas Silva. Exatamente. Né? O Lucas Silva tá, o Darlan entrega as duas coisas. O Lucas Silva está numa fase bem ruim, porque ele não consegue fazer nem o ataque nem a defesa. Ele é metade de ambos e não é o suficiente para nada. Para nada eu digo porque o Grêmio precisa, né? É óbvio que ele é um bom jogador. Não sou louco também, né? O cara que é contratado pela Real Madrid, é evidente que tem valor, né? Mas o que eu ia dizer, o Grêmio tem que cuidar isso para não desvalorizar o seu hoje, que eu acho que o PP é o maior ativo do clube, mas que é o Matheus. Porque o Matheus tem um cartaz espetacular. E a gente tem que cuidar e muito para não perder o cartaz que o Matheus tem. Além, né, com os torcedores, com o Grêmio, etc., mas com o mercado em geral, porque o Matheus é um ativo extremamente importante, é mais um volante dessa fábrica que o Grêmio tem criado e que tem valor de mercado. Mas antes de pensar em valor de mercado, eu preciso pensar em valor técnico. E hoje o Matheus não está conseguindo realmente entregar, então trazer de volta esse ativo técnico e financeiro é muito importante. Para te ver como um coletivo pode prejudicar as individualidades. Tá, mas que é aí, o que fez antes. Aí está o contrário, Renato, né? Aí está o Renato atrás de um volante, sabidamente primeiro volante, de fixação na frente da área,
tá? Que o Grêmio está tentando encontrar, que é para poder soltar o Matheus e soltar o outro meia que vai jogar por ali, que deve ser o Jean-Pierre, em condições normais, e eles terem mais condições de produzir lá na frente. Enquanto este volante que fixa, que é o Aipim, né, que fixa na frente da área, seria o que daria uma sustentação mais defensiva. O Grêmio está atrás disso. Mas não é o Wellington, né? Aí é uma questão de gosto. Não é o Wellington. É uma questão de gosto. Questão de gosto. O meu gosto não é para razão. Eu acho que a adaptação que o Grêmio pode fazer em função das circunstâncias, se o Grêmio conseguir trazer o Michael jogar todas as partidas com o Matheus Henrique, joga os dois, não tem problema nenhum. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então o que o Grêmio tem que fazer? Descobrir um jeito de fazer o seu melhor jogador ali no meio-campo hoje, que é o Matheus Henrique, jogar um pouco mais para frente. E aí ele vai fazer isso com um volante de marcação, mas não pode ser um brucutu. Não estou dizendo que o Wellington Martins é um brucutu, mas não pode ser um zagueiro no meio-campo. Tem que ser um cara que saia um pouco, como o Jailson, essa é uma ótima lembrança. Um jogador desse padrão aí, para poder soltar um pouco o Matheus Henrique. Essa eu acho que é uma adaptação que o Grêmio pode fazer, porque jogar de um jeito e aí de uma hora para outra jogar de outro completamente diferente, nesse ano maluco aí, com uma partida atrás da outra, vai dar errado. Então o Grêmio tem que fazer um ajuste, esse é um ajuste importante. Sem dúvida. Vamos lembrar que... Ô Pedro, Pedro, entrou aqui no Twitter e eu acho que é uma notícia nova até. O Paulo Pelaipe confirmou para a Rádio Banda B que o meia Martins Sarrafeiro está em negociação avançada com o Coritiba. Ele não é usado no Inter, né? Pode ser vendido, sim, claro. Acho que seria bom para ele, para o Inter, para o Coritiba, para todo mundo. Daqui a pouco termina o contrato dele, não jogou, né? E fica um argentino a menos no grupo, né? Tendo em vista que estão sendo contratados outros estrangeiros também, né? Então não adianta o Guri agora. Não adianta o Guri ficar aí para não ser aproveitado, né? Já faz 3 temporadas, inclusive. Vamos lá, vamos lembrar que se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você só encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea, frigelar.com.br. Aproveite aí a Expo IESA. Nissan Frontier Turbo Diesel automática com super desconto de R$30 mil para produtor, rural e CNPJ, só na IESA Nissan. Então vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, tem mais sala de redação. 34 minutos, estamos de volta para lembrar que a linha Aurora reserva vinhos feitos com uvas selecionadas com toda a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. Aurora Reserva. Da Serra Gaúcha para o Brasil e para o mundo, aprecie com moderação. Que tal pagar e receber em tempo real? Pois o Pix está chegando no Banrisul. Confira as novidades nas redes sociais do Banrisul. Galeto Mamma Mia, quer entrega do Galeto Mamma Mia na sua casa? É só ligar 30 mil e à noite, além do Galeto, você pode fazer opção pela pizza do Mamma Mia, que está cada vez mais deliciosa. Não esqueça, hein? Pizza do Mamma Mia, 7 mil. A Cláudia Pretzel, nossa colega do departamento comercial, me informa que o Potker está sendo vendido para um clube da Turquia. Vocês têm essa informação, hein? Ninguém respondeu. Olha, eu fico feliz. É uma novidade. Pois é, ela tem essa informação. Diz que agora só falta o Nathaniel. Eu fico feliz. Eu fico feliz por todos. Já se deu por conta. Inclusive pelo jogador. Acho que seria bom para todos também. O Potker já sentiu, né, que aqui não vai conseguir deslanchar. Teve muitas e muitas oportunidades. Então, se aparecer essa oportunidade de sair, eu acho que ele não vai pensar 2 vezes e muito menos o Inter. Ele esteve para ir para o Cruzeiro, né? Ele esteve para ir para o Cruzeiro e não foi porque o Cruzeiro foi punido pela FIFA que não poderia contratar jogadores por ter questões lá disciplinares de não pagamento da FIFA. Então, nesse momento, segundo a Cláudia Pretzel, ele estaria sendo vendido para o futebol da Turquia e com uma certeza, o treinador não o colocaria mais como solução no time do Internacional. Eu me lembro do Fábio Koff, né? Se eu não vender, ele vai escalar. Aí o Fábio Koff vendia. Eu acho que o Marcelo Medeiros está fazendo o mesmo. Se eu não tirar o Potker, ele vai escalar e vai dar sempre o que deu. Acho que também tem esse componente aí de que os dirigentes deram conta de que tem que sair desse jogador, fazer o quê, né? E tem o componente da chegada do também tem uma frase que é o contrário. E do Leandro Fernandes, né? Isso conta muito, né?
Tem uma frase, Pedro, que é o contrário. Se eu escalar, eu não vendo. Aí vão mostrar que o jogador é ruim. Não estou dizendo do Potker, tá? Mas eu já vi. Uma vez um dirigente já falou isso em off. Não, é bom que a gente não escalar, senão eu não consigo vender. Não, mas não é Leandro Fernandes não é falta, viu, Diogo? Não é falta de respeito com o jogador, porque ele sabe que ele pode mais, porque lá no time dele, na Ponte Preta, quando ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista e foi goleador da competição, por uma razão ou por outra, porque foi bem colocado, ou porque o time jogou para ele, ou por qualquer coisa, ele sabe que ele tem possibilidade de jogar. E ele sabe também que se ele jogar, sim, as pessoas vão ver e não vão querer comprar ele porque ele não está conseguindo jogar no Internacional. Então resolve o problema dele, do Internacional e do Clube da Turquia. Resolve tudo isso e aí, bom, aí o Cudê não tem mais ele para escalar, ele vai buscar no Leandro e no Abel as possibilidades de ataque para formar junto com o Galhardo, já que o Guerreiro não volta esse ano, ter um ataque mais produtivo, que chute mais e que, apesar de ter apenas um atacante específico, que é o Galhardo, é líder do campeonato. Então tu vê como ainda pode melhorar, né? E abre também possibilidade para o Peglow, porque o Peglow, embora não seja assim um cara de velocidade extrema, ele é um jogador que do meio para frente pode fazer várias funções. O Potker recebeu oportunidades no Inter. Ele não pode reclamar do clube. O clube deu várias oportunidades. Ele não conseguiu jogar, ele teve lesões. E a contratação do Leandro Fernandes... 4, 5 anos que ele recebe oportunidades. A contratação do Leandro Fernandes, como disse o Malenotti, já indica que ele não vai ser usado. Ele não vai ser usado. E tem o Yuri Alberto. Eu recebi aqui, Pedro, que seria o Trabzonspor, tá? Que é um clube tradicional. O Fabiano Heller jogou no Trabzonspor. Veio pro Inter, acho que ele veio do Trabzonspor. O Manuel, zagueiro, esteve emprestado lá, liderou por boa parte do campeonato turco e até a quarentena, e depois quem ganhou foi o time do presidente, né? Istambul. É um time que tem uma ligação muito forte com o governo de extrema-direita. O nome do clube é uma homenagem ao bairro, que o presidente teve seu núcleo político ali quando foi prefeito de Istambul. Então tem uma ligação muito forte. Esse time é uma nova força do futebol turco. E o Trabzonspor, ele infringiu o fair play financeiro e está fora de competições europeias na próxima temporada. Ou seja, ele não vai poder se qualificar para competições europeias. Mas é um clube tradicional, não é da capital, mas é de uma cidade grande do interior da Turquia, né? E talvez ali o Potker consiga se reencontrar, consiga mostrar, repetir aquele bom futebol. Porque quando ele chega ao Inter, ele é goleador do Brasileirão e goleador do Campeonato Paulista, não é pouca coisa, né? Não é pouco, não. Foi uma contratação caríssima que o Inter fez quando ingressou na Série B. Foi a grande contratação feita pelo Marcelo Medeiros e pelo Roberto Melo na época, né? Uma outra curiosidade que eu tenho de vocês é o seguinte: hoje nós temos 2 líderes no Campeonato Brasileiro. Tem um líder por pontos, que é o Internacional, e por aproveitamento, que é o Atlético Mineiro. E esse Atlético Mineiro, que agora está comprando o goleiro do Santos, né? Que eu também não gosto muito daquele goleiro lá que eles têm lá, e o Vitor está na reserva. Até onde vai esse Atlético Mineiro? Que perigo ele pode apresentar no campeonato? Deixa eu aproveitar o gancho e dar uma informação. Não, vai lá, Diogo, vai lá. Não, é só rapidinho, Léo. É só para aproveitar o gancho e dar uma informação que eu recebi esses dias a respeito do Atlético Mineiro, até onde vai o Atlético Mineiro. Sabe que não é todo mundo que ganha dia no Atlético Mineiro? Tem, assim, alguns jogadores que recebem, que são dos investidores, né, aqueles 2 mecenas, né, o banqueiro e o empreiteiro do Atlético Mineiro. Mas, assim, não é todo mundo que ganha em dia. Tem alguma parte dos salários do clube que começa a atrasar aqui e ali. E talvez esse descompasso possa atrapalhar lá na frente, Léo. Não, Diogo, isso é danoso, né, Diogo? Isso que o Diogo traz é o primeiro passo para rachar um vestiário. Tu imagina se começa a atrasar o salário dos que não estão na cota dos investidores. Paga um, não paga o outro. É problemático. Mas o Atlético tem um grande trunfo, eu tenho dito isso desde o começo do campeonato, que o Atlético não tem competições, né? O Atlético, ali em novembro, quando der uma folga no calendário, né, e vai ser a primeira folga, o Atlético não vai ter quarta e domingo, ele vai jogar só durante a semana, agora já com Libertadores semana que folga vem. Ele tem semana que vem. Tem Libertadores semana que vem, já tem folga. Só vão parar em novembro, isso, desculpa. Sim, mas o Grêmio vai pro Chile, o Internacional joga aqui, mas depois vai pra Colômbia, eles estão paradinhos lá, treinando, descansando. Exato. Já tem folga em seguida. Eu troquei laranja por banana.
Lá na frente, Grêmio e Inter vão parar só em novembro. O Atlético, semana que vem, ele já tem a semana toda para treinar, para azeitar o time, para recuperar jogador. Mas Grêmio e Inter vão parar se forem eliminados. Se continuarem jogando, não. Se tudo correr bem, eles só param em novembro, porque tem uma folguinha no calendário em novembro. O Inter folgou, o Grêmio não folgou, porque o Grêmio teve a final do Gauchão. O Inter folgou agora, semana passada, né? Semana passada. Sim, o dia de Grêmio e Caxias, aqui na Arena. Exato, semana retrasada teve a semana de folga, e agora só em novembro. Então isso faz uma diferença estrondosa. E aí, além de tudo, o Atlético tem grupo para rodar. A gente viu aqui no Inter, quando o jogo contra o Inter, o São Paulo ele começa a trocar atacante e troca zagueiro por meia. Ele tem um banco de reservas variado. Agora está tendo mais um goleiro, que o Everson, eu até acho um bom goleiro. É um goleiro que joga com os pés, ele quer um goleiro que joga com os pés. E isso vai fazer do Vitor o terceiro goleiro do Atlético. O Vitor hoje é o terceiro goleiro do Atlético Mineiro. Olha só, ele é um cara histórico. Muitos apontam que ele é o maior goleiro da história do Atlético por tudo que conquistou pela participação na Libertadores, mais até do que o João Leite, que é uma estátua lá do Atlético Mineiro. Interessante que ele está buscando 2 bruxinhos que ele tinha no Santos, né? O Everson, o goleiro, que é o goleiro que joga com os pés, como ele gosta. Ele tirou o Vanderlei do time, porque o Vanderlei não sabe jogar com os pés. E a gente está notando isso no Grêmio, quando a bola vai no pé do Vanderlei, a gente vê que ele tem muita dificuldade para sair jogando. E buscou o Sacha também. Mas o Sacha, eu acho que ele buscou com razão, em cima do que eu vi no jogo do Beira-Rio. Os atacantes que ele tem na mão são muito de toques laterais, tem dificuldade de conclusão em gol, e o Sacha, ao contrário, é um jogador capaz de concluir, e diz que jogou mal o último jogo, mas fez o gol, pronto, ganhou a partida do Curitiba, entende? Então, é o jogador que vai contribuir, sim, bastante, e é jogador do Santos, que foi bruxinho dele lá no Santos, e agora está chegando no Atlético, são alterações. E como ele já, na semana que vem, ele descansa, enquanto os outros vão estar na batalha da Libertadores, que não é fácil, e depois, os outros, além da Libertadores, terão a Copa do Brasil, os outros que eu digo, aqueles que têm condições de ser campeões, né? O único que tem condição de ser campeão, que não está nessas duas competições, é o Atlético Mineiro, portanto, ele ganha esta vantagem extraordinária. Agora, o time, o número de jogadores que foram contratados. Eu acho que o Atlético se preparou para isso mesmo, porque é bom lembrar, ele, Leonardo, que tem número na cabeça aí para tudo quanto é canto, o Atlético só ganhou o campeonato em 1976, quando começou o Campeonato Brasileiro, é isso? Não, né? 71. 71. E 76 foi o Inter. Com Tele Santana, né? Isso. Tá. Então, o único campeonato brasileiro que o Atlético Mineiro ganhou foi em 1971, foi o primeiro campeonato passado daquela Copa do Brasil que existia, né? Tá? Aí fizeram o Campeonato Brasileiro, reuniram uma série de clubes, o Atlético foi campeão, trabalho extraordinário do Tele Santana, e de lá para cá ele nem sequer belisca. Bom, mas enfim, Guerrinha, o Inter também. Tem uma constatação, tem uma constatação e tem uma informação. A constatação é que o Sampaoli não indica nenhum jogador argentino para o Atlético Mineiro. Vocês já viram isso? Nenhum. Tem jogador da Venezuela, tem jogador não sei de onde, argentino não. Ele não indica. E segundo lugar, eu não sei se vocês viram o jogo domingo, Curitiba e Atlético. O Curitiba deu um calor no Atlético. O goleiro do Atlético fazendo cera no final do jogo. O Curitiba, hein? O Internacional foi lá na primeira rodada e ganhou, né? Então, eu não tenho essa convicção de que o Atlético é grande candidato. O Atlético oscila muito. Ele faz 3-0 no São Paulo com folga, com tranquilidade, e contra o Curitiba termina fazendo cera. Ganhando por 1-0, o goleiro se deitando, pegava a bola, se atirava no chão para passar o tempo. Olha, eu vou esperar um pouco mais para ver o Atlético. Vou esperar. Eu também não gostei muito do Atlético contra o Inter aqui no Beira-Rio. O Inter deu campo para ele não conseguiu atacar, não construiu, ele teve a chamada posse de bola, né, que dependendo de quem está com a posse de bola não adianta nada, que foi justamente o caso do Atlético. Teve a posse de bola, foi para cima, o Inter colocou zagueiro, colocou volante, o Inter partiu para se defender. Foi o momento Odair, assim, por excelência do técnico hoje do Internacional, tá? E o Atlético conseguiu chutar uma bola que o zagueiro tirou de dentro.
Ele não tem mais nada. O Lomba não fez defesa, não fez nada. Ele foi uma decepção ofensiva, ainda que tivesse o campo todo para jogar. Mas o que adianta jogar todo o campo? O que adianta botar 75% de posse de bola se não chuta em gol? O futebol ainda é aproveitamento. Então eu também tenho uma coisa assim. Agora o Flamengo, quero dividir com vocês, o Flamengo amanhã pega o Fluminense. O Fluminense acaba de vender seu centroavante, já ficou um pouco mais fraco. E o Flamengo no clássico contra o Fluminense, normalmente ele ganha. O Flamengo já tem 3 vitórias consecutivas e já está chegando aí. Tem um jornalista do Centro do País, o Vitor Canedo, que eu adoro seguir, aliás, eu deixo essa dica que ele é muito bom. Ele fez uma sequência no Twitter em relação às vendas de Fluminense comparado às vendas do Flamengo. Afinal, são rivais. E aí ele coloca, enumera, e é muito curioso isso. O Fluminense vendeu Evanilson, Gilberto, Pedro, João Pedro, Ibanez, Ayrton Lucas, Wendel, Richarlison, Marlon, Gerson e Kennedy. 11 vendas do Fluminense para a Europa desde 2015. Tá? O valor dessas 11 vendas somadas não dá o valor que o Flamengo conseguiu com Vinícius Júnior e Paquetá. É impressionante. É que o mercado sabe, o mercado sabe que o Fluminense... tem mais o Renier. Não, o Flamengo ele só pegou duas para exemplificar que 11 não chegaram no valor de duas. O Flamengo ainda vendeu Renier, inúmeras, né? Léo Duarte. Vinícius Júnior. Mas não, aquele centroavante ele que teve no... Ele recortou Vinícius Júnior. Aquele centroavante que teve no Grêmio, como é o nome que está na Itália? O Viseu, Felipe Viseu. Mas eu digo, ele recortou 2 contratações do Flamengo e elencou 11 do Fluminense. E não deu o valor das duas. Não é que o Fluminense quer vender mal, é que o mercado sabe que o Fluminense está esgoelado, que tem dívidas a pagar, e aí ele lida com isso. Agora tu imagina se o Fluminense não tivesse esses ativos aí. Olha só o que é a categoria de base. O Fluminense não pode escolher a hora de largar jogador, de lançar jogador, né, Pedro? Tu imagina se não formasse lá em Xerém. O preço do jogador de jogo é diretamente proporcional ao caixa do clube. Se ele tem dinheiro, ele segura. Tu vê o Grêmio segurou, mocoseou. O Everton vai sair. E o presidente, não tem proposta. Não tem nada. Segurou. Aí daqui a pouco o Grêmio arrumou 20 milhões pelo Everton, que nos dias de hoje, pós-pandemia, é muito dinheiro. Tem jogador do Fluminense, Pedro, eu acho que... Diga, Guerrinho. O próprio Palmeiras, que é um clube que não está comprando como comprava, é verdade, mas tem sustentação financeira, está fazendo jogo duro com o Grêmio aí, com o lateral esquerdo. Né? Se não botar o dinheiro, não tem jogo. 10 milhões. Querem grana. Não, o Fluminense estava tão apertado, Pedro, que eu me lembro que, acho que foi o João Pedro, Duda, que o Flamengo vendeu, ou melhor, o Fluminense vendeu, para entregar depois, para ficar com ele no clube, quer dizer, para entregar depois, e conseguiu adiantar com o clube que vendeu cláusulas de produtividade, sabe? Olha, é um menino jovem, obviamente ele vai fardar o número X de vezes como titular, e pegou um adiantamento da venda, para te ver a situação do Fluminense. Tu imagina se não tivesse Xerém o Fluminense, imagina. Sim, mas Xerém é exatamente para isso, para formar o jogador e como tem necessidade de vender. O Vasco da Gama também, quando vende muito menos que o Flamengo. Mas isso é uma questão estrutural que os clubes conseguem, né? Eu preciso lembrar que o programa tem Pix, que está chegando no Banrisul Digital. Aguarde essa novidade. Tem Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado é na Frigelar. Ainda Ruder Segurança para seus condomínios. Tranquilidade para você. Zafari Bourbon. E chegou Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Bom, então a rodada amanhã do Campeonato Brasileiro tem o clássico. O principal jogo é o clássico do Rio de Janeiro e Grêmio e Inter jogam quinta-feira, 19h15. E semana que vem começa a Libertadores. E a Copa do Brasil, Leonardo, tá para outubro, né? Outubro. E quando é que será o sorteio? Já temos data, né? Não, primeiro foi sorteada essa fase, né? O Juventude pega, acho que o CRB... time do Léo Gamalho, aliás, CRB que ontem demitiu o Anderson Moreira, né? O Léo Gamalho fez mais um gol no Cruzeiro e o Anderson Moreira já não é mais técnico do Cruzeiro.
Foi 1-0, na Copa do né? Brasil, primeiro define essa fase, define os 4 classificados que vão se juntar aos 12 times que já estavam garantidos, né? Os 8 da Libertadores, mais campeão da Copa do Nordeste, Copa Verde. O Juventude pega o... Ontem eu também assisti Cruzeiro. CRB. Juventude joga em casa agora. Juventude joga em casa. Eu ontem assisti Cruzeiro e CRB e me lembrei do Duda a todo momento. Duda tem completa razão. O volante é tal de Ariel do Cruzeiro. Ele Ariel não Cabral. joga no time do São Miguel e Almas. E faz tempo, Guerrinha, No time do São Miguel e Almas ele não joga. Não joga. Foi ele que entregou o jogo ontem. Entregou o jogo. Deram uma bola nele, pegou no bico do joelho. O Léo Gamalho, que acompanhava tudo só com os olhos, não estava nem na jogada, ficou surpreso. A bola se ofereceu na frente do Gamalho, na frente do Fábio. E aí o cara executou. Sabe o que aconteceu? Estourou no treinador. O Léo, esse Ariel, mas não joga nada. Um grandalhão de pé esquerdo. Meu senhor. Sim, mas para não querer livrar o treinador, Guerrinha, foi ele que escalou, né? Saiu da zona do rebaixamento, o Cruzeiro, com esse empate aí. Ele botou no segundo tempo, né? Mas eles fizeram uma para ele ontem também. Tiraram 4 jogadores dele. Ninguém sabe o motivo ainda, vai aparecer o motivo. E aí te vira com o que tem aí. E o Cruzeiro é um time que também está sem confiança, Pedro. Mas ontem, tá sem ontem confiança. Guerrinha, Um time... ontem ele seguiu a cartilha do Guto Ferreira na Série B, né? Perguntado por que o time fazia o gol recuava, ele disse, eu não mando o time para trás, o jogador recua porque recuo. Não é ordem minha. Isso cai muito mal no vestiário. Falta de confiança. O Pedro perguntou. Mas eu acho que não é falta. É a falta de confiança. O time sem confiança faz 1-0 e se recolhe. Diz, não, nós temos que segurar o petardo. O Juventude joga com confiança no Alfredo Jaconi hoje às 19h15. Sim, mas isso é Série B, né? O Pedro perguntou da Copa do Brasil. Copa do Brasil. O primeiro jogo é dia 16/9, às 4h, no Jaconi. E a volta no dia 23, no Rei Pelé. O CRB, que é uma das forças da Série B, tá? O CRB foi o que ganhou do Cruzeiro ontem, né? Tá fazendo campanha, eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Gamalhovic, Léo. Olha o Gamalhovic aí. O Ibrahimovic do Nordeste. Bom, mas o Juventude tá bem, né? Porque já tá numa terceira fase da Copa Libertadores da América e faturando cerca de 2 milhões a cada fase que ele se apresenta. Ou seja, ele pode não ganhar. Pedro. Quarta fase. 2 então milhões já tá com... a classificação contra o América de Natal, que foi nos pênaltis. E foi lá no estádio da Arena das Dunas, no estádio da Copa do Mundo. 2 milhões, isso pro orçamento do Juventude, nossa senhora. A primeira fase é 1 milhão. A primeira fase é 1 milhão, a segunda é 1,5 milhão. Tá? A terceira também, nós já temos 4 milhões e 2 na quarta fase. 6 milhões de reais. Esse é o dinheiro que o Juventude já conseguiu botar para dentro. Dentro da Copa do Brasil, olha só que coisa maravilhosa que está acontecendo. E dá para passar, hein? O CRB está bem, esse troço todo, mas dá para passar. Vamos parar com essa bobagem, tá? Dá para passar, dá para jogar bem e chegar lá em condições de ir para a fase, aí sim a fase de 16 clubes, oitavas de final, e aí entram os clubes campeões da Libertadores, o campeão da Copa Verde, o campeão não sei do que, um monte aí, tá? Copa do Nordeste. Então tem todos esses caras aí, tá? Vai chamar o comercial, Pedro? Em seguida. Tá, não, só para carimbar aqui, assim, só para a gente carimbar mesmo, o Léo já trouxe que o clube da Turquia seria o Trabzonspor, né, para onde estaria indo o Potker, né, mas aí assim, ó, confirmado por uma fonte oficial, tá? Tem chance dele ir para a Turquia, há conversas em andamento, o clube é o Trabzonspor e viria um dinheiro legal para o Inter, pelo que eu apurei aqui, Potker na Turquia. Opa! Economize com os painéis solares VEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensõenergiasolar.com.br. Galeto Mamma Mia 30 mil. E à noite também, além do galeto, você pode fazer opção pela pizza do Mamma Mia, que é igualmente gostosa, deliciosa. Ela é demais. Nós voltamos logo depois dos comerciais e do Notícia na Hora Certa para outra parte do Sala de Redação. Estamos de volta, 2h03. Os produtos Steel estão
com você para fazer seu melhor no campo, no jardim. Eles oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair da linha. Então, escolha Steel e leve a confiança que sua marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel com você para fazer o seu melhor. Andressa Xavier. Ô Pedro, abrindo um pouquinho mais as informações sobre a vacina russa. Estou lendo aqui no Globo Esporte que tem uma reunião agora às 3 horas da tarde, portanto daqui a pouco, no Rio de Janeiro, entre a federação e os clubes e também os administradores do Maracanã, para que tenhamos já no mês que vem 30% do público no estádio. Gostaria de ouvi-los sobre isso. 30% de 70 mil são 21 mil pessoas. É um número elevado, hein? Eu acho uma temeridade. Maracanã ainda é o maior estádio. Eu acho uma temeridade porque embora seja numa situação, né, Diogo? Não estamos num momento de aglomerar 21 mil pessoas. E outra, vamos olhar a praia no feriadão, tu vai ver que é pouco. Viu a praia no feriado? Mas tá errada a praia, absurdo, né? Tá errada a praia também. Barbaridade. Tá Barbaridade. É impressionante, né, Duda? Assim, parece que os caras foram assim, não cabiam um percevejo ali entre eles. Com essa atitude aí, é certo que a federação está abrindo convênio com alguma funerária. É certo. Vem cá, é claro, não tem vacina. Enquanto não tiver vacina, o risco é todo dia e toda hora. E os países que estão em outras etapas já, né, Guerrinha, que ainda não abriram, por que o Brasil ia abrir primeiro? Exatamente. Tem países que estão numa situação muito melhor do que a nossa, em termos de curva da pandemia, que não abriram. E tem outra, embora alguém possa... Embora alguém... o Brasil vai abrir... Está respondido, né? Embora alguém possa argumentar que vai ter uma distância regulamentar entre os torcedores. Tá, mas e na hora de entrar no estádio, como é que vai fazer? E na hora de pegar o metrô? E na hora de pegar a condução para ir para o Maracanã, como é que vai fazer? Não, a hora de entrar no estádio Diogo, não é a mais grave. Gol, Diogo. Os caras vão ficar se abanando de longe, de perto. A hora mais grave é a hora da saída, que sai todo mundo junto. Essa é a hora mais grave. Essa é a hora que todo mundo vai para o mesmo portão. Ou seja, mas vai ter gente lá segurando para sair um, depois sai o outro. Não, aí não vai dar, porque 20 mil pessoas tu não consegue fazer isso. Não consegue. Eu me lembro que eu falei com um amigo meu lá de Gramado, viu? Eu falei com um amigo meu lá de Gramado, naquela semana que deu aglomeração lá na Rua Coberta e tal, e ele me disse o seguinte, não tinha como conter as pessoas, não tinha. E aí um dono do restaurante, até amigo desse meu amigo aí que me falou isso, ele tentou conter os caras, não, nós vamos comer e vamos sentar, não, mas eu só posso botar 50%, não, tu pode botar o que nós quiser e vamos sentar, e aí o que o cara vai fazer? Ele vai brigar com todo mundo, sabe? Tem situações que tu não pode fazer porque depois tu não consegue tirar, sabe? Depois de tudo, Pedro, que aconteceu no Rio com os últimos governadores, está na hora do Rio dar um exemplo de que pode mudar. E a gente está vendo o exemplo justamente ao contrário, os caras quererem aprovar uma coisa, botar gente no estádio, Pois é, eu vou... Sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Guerrinha, eu vou adiante. O futebol teve muitas restrições para voltar a ser jogado. Porque as pessoas entendiam e tinham lá bons argumentos, não eram os meus. Eu achava que o futebol podia voltar porque tu tem como administrar 150 pessoas num estádio grande, como é a Arena, como Beira-Rio, Maracanã, etc. Mas enfim, cada um com seus argumentos, todos eles muito respeitáveis e todo mundo querendo o melhor, o que é importante. Bom, o futebol voltou. Aqui no Rio Grande do Sul foi show, não aconteceu absolutamente nada. No Campeonato Brasileiro tivemos alguns problemas na arrancada e tal, mas já está normalizando. Então tudo que se fizer a mais neste momento, que ainda é um momento de insegurança. Mas está baixando o número de mortes, está baixando o número de leitos. Sim, baixou um pouquinho. Ninguém garante, não tem médico que garante. A Andressa hoje entrevistou o Spilker, aquele que é o pai deles todos aí, e o Spilker está dizendo o seguinte, vamos devagar, vamos voltar naturalmente, não vamos forçar a barra e tal. Então o futebol está indo, estão ganhando dinheiro da televisão, estão ganhando dinheiro da publicidade estática, os sócios estão pagando, estão acompanhando
dos times e tal. Então, tudo que inventar nesse momento, e que tu não tem certeza de nada, eu não estou nem falando de vacina. Eu estou dizendo assim, ó, se o futebol brasileiro, se no Brasil nós tivéssemos a situação da Espanha, da Itália, da França, que quase zeraram seus casos de Covid-19. Muito bem. Ainda assim, tinha que dar uma seguradinha. Mas não está assim, está muito pior. Ainda morre muita gente em todas as capitais brasileiras. Ou seja, muito pouca coisa melhorou. Então deixa o futebol assim, que ele está indo bem. Pedro. Claro, ele está indo bem. Carroça na frente dos bois. E a situação não está controlada, está longe de estar controlada. Quando a Itália achou que estava tudo bem, vários dias zerados, agora tem só 12 mortes. Ainda assim tem mortes por causa da Covid-19. E aí, eles não abriram lá, né? Não abriram para o futebol, e aí o Brasil vai abrir com a curva que está estável, mas lá em cima, não é nenhum estável, tá baixo e continua baixando, não, tá estável lá em cima, é o platô que chama, e com uma média de 800 registros de morte, 900 registros de morte por dia. É a mesma polêmica que está instalada a respeito da volta às aulas. Amigo, não é hora, já perderam quanto tempo aí os alunos sem irem às aulas? Azar, fiquem mais tempo sem ir, não é hora de arriscar. A hora é de combater, de arrumar vacina, e aí recomeça a coisa. Bota na cabeça o seguinte, 2020 não existiu. Pronto. Não, e tem mais um fator, né, Guerrinha? Eu também acho que a aula não tem que voltar agora, mas ainda tem o fator dos pais que voltaram a trabalhar fora, que precisam deixar as crianças em algum lugar, e aí voltam, não são obrigados a voltar, os que precisam levar, podem levar. Agora, ir para o estádio de futebol, não, né? Eu até não entendi, Pedro. Essa é uma reunião só da Federação Carioca, com os clubes cariocas? Com os clubes, porque daí quer dizer só o Maracanã que receberia público no estádio, é isso? Não sei. Da gente apurar, porque eu acho que interfere em todo o Campeonato Brasileiro. O Duda, ele trouxe um dado aí, que foi uma foto absurda, assim, que deixou todo mundo chocado, que é assim, as praias lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, tapadas de gente. Tem um ingrediente que é diferente no Rio de Janeiro, porque parece que as pessoas querem ir pra rua mesmo, porque tu vê em bares, tá todo mundo em bar. Uma reunião às 3 da tarde, tá, Diogo? 3 da tarde de hoje, Prefeitura e Federação de Futebol do Rio de Janeiro, encontro marcado para debater a volta do público aos estádios. Às 3 da tarde, reúne ainda representantes da entidade de secretarias municipais para que haja 1/3 da capacidade liberada a partir já desse mês de setembro. Tem que combinar com a CBF, porque o campeonato é brasileiro, tem protocolo da CBF. Né, claro, tem que combinar com a CBF, com o campeonato brasileiro. Vai causar um desequilíbrio no campeonato. Também. Porque, por exemplo, o Grêmio e Inter são muito fortes dentro dos seus estádios, com o apoio de suas torcidas, assim como Fortaleza, Ceará, o Sport, que está numa situação dramática, financeira, precisa do torcedor, faz muito uso do seu torcedor na Ilha do Retiro, vai ter um desequilíbrio no campeonato. E quanto a essa questão... mas eu acho que se abrir para um, abre para todos, né? Se abrir para um, abre para todos. Mas aqui não tem como, é pior Pedro, ainda. Por exemplo. Imagina, por que não tem como? O Beira-Rio seriam 15 mil pessoas. Na Arena, um pouco mais, 17 mil pessoas. Eu também acho que não tem como. Mas se abrir no Rio de Janeiro, tem que abrir aqui. Tem que abrir em Recife, tem que abrir em tudo que é lugar. Mas e o momento epidemiológico de cada uma? Isso precisa ser levado em conta. Futebol com todo mundo testado em campo é uma coisa. Agora com o público na rua... Não, todos os momentos epidemiológicos neste momento são ruins, todos que estão jogando em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, tudo tá uma droga ainda, tá um perigo. Então, o que tem que fazer agora é não abrir nada, o futebol tá indo, a gente conseguiu fazer voltar o futebol que tu mandava conta, Leonardo, tu mandava conta, e o futebol tá bem, tá? E agora tu vai querer botar público, não tem como, Leonardo, agora eu tô contigo. Não, eu não quero botar público nada. Até acho que a volta do futebol, mas tem uma questão, Pedro, que me chama a atenção, que é extra futebol, né, no geral, pegando o exemplo, e parece que a gente ignora o que acontece lá na Europa, porque a pandemia vem do leste, né, do leste pro oeste, e a gente não aprendeu o que aconteceu lá. A Europa, por exemplo, a Espanha, vamos pegar o caso da Espanha, que foi muito emblemático, a Espanha conseguiu controlar. Veio o verão, e eu me lembro de ter conversado com um colega do AS, um repórter, que eu troco muita informação, assim, como é que tá a situação aí? Ele disse, vai piorar. E a gente estava com a Espanha controlada, com número de mortes lá embaixo, disse, vai piorar, vai perder o controle, porque os jovens não estão respeitando, os jovens estão saindo, está começando o verão aqui. E essa lição nós temos de ter, porque a partir do mês que vem já começa a esquentar, já começa
a ter movimentação de praia, né? Já começa a temperatura a subir, e a gente vai ter de ter um olhar diferente. A gente não vai poder ter o mesmo verão, a mesma temporada de verão que a gente teve no ano passado. E as pessoas vão ter de ter esse cuidado, porque vai aglomerar, as pessoas vão para o litoral, as pessoas vão querer sair para fazer festa, e aí é um novo risco. Eu não diria, né, Andressa, que seria uma segunda onda, porque a gente está na primeira onda ainda, né? A gente não saiu ainda, a gente não conseguiu chegar na superfície ainda, Léo. Tá, deixa eu chamar o comercial. Mas eu queria que o campeonato terminasse agora, viu, Pedro? Eu fui contra o retorno e queria que terminasse agora como tá, viu? Quem tá líder fica campeão. Fica campeão, tá bom. É uma boa solução. Boa ideia, né? Sou uma gênia. Tem Copa Libertadores, Copa do Brasil, pra que continuar esse brasileiro chato aí? Eu sou genial, né, Pedro? Claro. Muito original. Espetacular. E não vem com essa de dividir taça com o líder por aproveitamento. Não. Dá taça por ponto. Dá taça por ponto. Resolvido, tá Malenotti. Logo depois do comercial, vamos saber quem será o técnico do Bahia e quem será o novo técnico do Cruzeiro, pelo menos aqueles profissionais que foram convidados. Voltamos logo depois do intervalo comercial. 2h20. Leonardo Oliveira, o presidente do Bahia, que tu gosta tanto, ele está querendo dar um tiro grande, né? Ele dispensou o Roger. Primeiro fez um Twitter amando o Roger, 2 dias depois dispensou o Roger. Mas enfim, isso faz parte do jogo, né? E agora ele primeiro quis o Carille, não conseguiu, e agora ele quer Mano Menezes. Ele quer gente grande lá, hein? Ele quer gente grande. Ele estava tentando um técnico estrangeiro, só que alguns técnicos que ele procurou não quiseram vir para o Brasil em razão da pandemia, né, do estágio da pandemia que enfrentamos aqui. Ele está esperando uma resposta do Mano Menezes, que por sua vez pediu mais tempo, porque o Eduardo Silva, que trabalhou muito tempo no Inter, veio do São Paulo, veio naquela leva que o Fernando Carvalho trouxe do São Paulo, o Guto Ferreira, o Eduardo Silva era preparador físico. O Eduardo Silva teve um problema sério de saúde, passou por uma cirurgia de 9 horas, até vou procurar mais informações depois, que o Dudu é uma grande figura, um cara super querido, trabalhei muito tempo como setorista do Inter e tinha contato diário com ele. E o Mano quer esperar a recuperação do Dudu, ver como é que vai andar isso. Então ele pediu mais uns dias para dar uma resposta pro Bahia. Mas, em princípio, passando esse problema, superando isso, eu acho que o Mano toparia. Só que aí o Guilherme Belintani, que é o presidente do Bahia, que lá em Salvador ele é tratado como um cara de uma inteligência acima da média, assim, ele é dono de universidade, ele é professor universitário, foi secretário de Estado, se não me engano foi secretário de planejamento do governo da Bahia, ele é tratado como um cara assim, super inteligente, mas ele está cometendo um erro de dirigente tradicional, porque tu sai do Roger para ir pro Mano Menezes, olha, tu está contratando um técnico que está falando uma linguagem totalmente diferente daquela do que tu tinha anteriormente. Não é a mesma ideia de futebol. Sim, ele mas tá qual é mais no peso do nome. O que ele poderia trazer? Mas eu acho que aí ele está certo. Se não deu certo com o jeito do Roger, tenta outro jeito. Vai achar o mesmo jeito? Então não precisava mandar o cara embora. Não, tu vai mudar para achar outro jeito. Para ver se o time reage. Eu acho que tá certo aí. Futebol, tu vai ter que mudar, tá errado. O Inter fez isso. Mas tá errada, a ideia de futebol deu errada. Mas aí aquele técnico, ele trouxe jogadores que se afinam com a ideia dele. O time fez toda uma movimentação lá em janeiro com uma ideia que, claro, não deu certo o técnico. Mas tu não pode mudar da água pro vinho, porque o Mano é uma outra ideia de jogo. A forma que o Mano tem de olhar futebol, Mano vai não fazer uma que é certo nem errado. E já fica bom. E aqui eu não estou colocando juízo de valor. Eu acho que os dois têm seus valores, têm suas vantagens, mas o Mano vê o futebol de uma outra forma. O Inter fez isso, o Inter sai do Odair por Eduardo Cudê, mas fez lá em janeiro. O Corinthians fez isso, o Corinthians trouxe o Thiago, não deu certo ainda, mas fez no início do ano, acabou prejudicado pela pandemia. Mas no meio do campeonato, acho que pelo menos a mesma linguagem de futebol, tu deveria procurar um técnico mais parecido. Facilita o teu trabalho e facilita de quem está chegando também, né? Mas eu não sei se o time foi montado como modelo do Roger, isso aí que o Cudê tenta fazer aqui no Internacional e encontra grandes dificuldades. Dá pra pegar esse time do Inter e botar o Odair ali, ele sai jogando também. Eu não vejo muita diferença não, mas em todo caso, porque aquele jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, no segundo tempo, o técnico do Inter atual botou um zagueiro, mais um volante, tinha 3 zagueiros, 2 volantes, ele tinha uma retranca que o Odair ficaria constrangido. Então
não sei, eu acho meio esse modelo de futebol. Né, Pedro? Não, também, mas jogos foi uma vez só, né? Mas ele mas ele segura, ele faz 1-0 e segura, ele faz 1-0 e segura. Também não dá para fazer isso contra o Esportivo no Beira-Rio. O primeiro que ele bota é o Musto. O primeiro que ele bota é o Musto. Tira um e bota o Musto. É o primeiro que ele faz. Bom, 2h24. O técnico que o Cruzeiro está querendo é o Ney Franco, que acaba de ser demitido do Goiás. E aí? Exatamente. É uma ideia, né? É difícil, cara. A situação do Cruzeiro é dificílima, Pedro. Bah, pois é, mas não é técnico fraco, o problema, né? E Pedro, o Rafael Gomes aqui no nosso grupo confirmou com o Pelaipe que o Coritiba quer mesmo o Sarrafiori. E pode ser uma possibilidade. Uma outra contribuição, o Marcelo Debona está me dizendo aqui que o Oswaldo Pionero, vice de futebol do Juventude, disse que nos bastidores se fala mesmo em público no estádio dentro da CBF a partir de outubro, que é uma conversa que já está circulando aí nos clubes de futebol público a partir de outubro. Olha isso, que pepino. Pois é. Depois do feriado esse agora no Rio de Janeiro, cara, não duvido mais nada. Tudo era pode, aquilo, né? Olha, que era aquilo? Cara, é uma coisa... Tu não via areia, era só guarda-sol e gente. São Paulo. E a balada também, as festas também. Festa. Festa deixa eu te dizer. Eu tava vendo o Jornal Nacional e a Globo anunciou o seguinte, que a polícia de São Paulo fez um mutirão lá para parar com as festas. Conseguiu parar com 600 festas. Só que a Rede Globo e não sei quem mais lá calcula que São Paulo fez 1.500 festas. E tem festa assim de 5, 6 mil pessoas. Não vão pensar que é a festinha aquela que eu convidei o Diogo, o Guerrinha, o Duda e o Leonardo para jantar aqui em casa. Festa é uma coisa. Não, festa. Festa é que o DJ. Isso. Não, que loucura, claro. Que loucura. E aí, restaurantes e assim, tipo casa de jantar dançante, tava lá a banda tocando. Os caras estão cagando e andando. É que a vacina já foi descoberta lá, Pedro, não nos avisaram. Não, mas o pior, eu falei com o Pedro Westphal, deputado federal, esses dias, e ele me disse o seguinte: Pedro, no Rio é outra coisa. Eles fazem tudo e não acontece nada. Porque, claro que acontece, né? Mas acontece muito menos do que o tamanho das patifarias que eles fazem. Porque 1.500 festas numa noite, praias lotadas durante todo o dia, o bondinho, aquele lá que leva pro Pão de Açúcar, completamente lotado. Dias, mas tu acha que se tivesse sol aqui a gente não ia ter praia cheia? Mas não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles fazem isso todo fim de semana. E também, de repente, já tanta gente já... Porque o Rio de Janeiro teve um surto muito maior que o nosso. O São Paulo também. Mas baixou muito, né? Oi? Baixou muito no Rio de Janeiro. Sim, baixou, porque quanto mais festas eles fazem, mais baixa lá. Talvez seja a imunidade de rebanho, né? Imunidade de rebanho, exatamente. Talvez seja eles continuam na estabilização nessas últimas semanas, né? Não estão em queda nesse momento. Por falar em estabilização, tu tens aí à tua frente o número de leitos que nós temos ocupados nesse momento aqui em Porto Alegre? Tenho sim, Pedro. A gente tem 42%. 42% dos leitos ocupados somente com coronavírus aqui na capital. São 331 pacientes com confirmação de Covid-19. O número é um pouquinho menor do que o de ontem, na mesma média, 42% de ocupação. No total, aí, somando as outras doenças, temos 87% das UTIs ocupadas aqui na capital gaúcha. 87%, é uma baixadinha, né? Tomara que continue assim. Bom, quem já está de volta, para nossa felicidade, satisfação, é o alemão, né? O alemão tirou umas férias, deu uma descansada, voltou cheio de amor para dar e pronto para apresentar o gaúcho Amores. Ô Pedro, antes do alemão, uma informação de Grêmio, o Atlético Paranaense está negociando a ida do volante Wellington, aquele que quase esteve aqui na Arena, para o Corinthians numa troca com Camacho. Então não vem mais o Wellington Martins, né? Não vem mais, tá bom. Bom, então vamos lá, alemão, onde é que tu anda, alemão? Em casa, Pedro. Saí de férias e estou no mesmo lugar, diante do início das férias. E tu passaste as férias em casa? Em casa, trabalhando em casa. Trabalhando o quê? O alemão fez obra. Pedro, obra? Microfone.
Pense o seguinte, ó. Alemão a 2 obra. filhos, almoço todo dia, mais algumas obras no apartamento. Trabalhei mais, eu tava torcendo para acabar o período de férias, Pedro. Eu imagino. O que tu traz aí de novidade? Pedro, o que nós vamos ouvir em seguida? O dia de retomada, são poucas crianças ainda, poucos municípios, poucas escolas, mas é o primeiro dia de aulas de educação infantil em alguns municípios do Rio Grande do Sul, principalmente de Caxias e entorno, municípios da Serra. E nós vamos conversar com 2 mães. Pela manhã já ouvimos aqui governo, professores, escola, e hoje nós vamos ouvir à tarde 2 mães. Uma que mandou o filho para a escola, a filha, e a outra que decidiu não mandar. E vamos entender os argumentos dos pais, porque é facultativo, não é obrigatório. Os pais que quiserem, nas escolas que estão voltando, de educação infantil, podem enviar os filhos novamente às instituições. Vamos falar também dos pardais. Depois de mais de 1 ano, os pardais estão nesta semana começando a fase final de testes e voltarão a multar nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. E ainda um levantamento das irregularidades envolvendo Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre. Estas e outras notícias a partir de agora, Pedro, no Gaúcha Mais. Então, Kelly Matos, o que vem aí contigo também, Kelly Matos? Vem aí um programa muito legal, muito cheio de atrações, de entrevistas, de energia boa, né, Pedro, que nós estamos precisando. Sim. Tem sol agora, depois de alguns dias de chuva, de umidade, o sol brilhando para a chegada do Alemão e para a chegada... Cansado. Foi o Alemão que trouxe sol. É óbvio que foi, eu não tenho a menor dúvida. O Alemão é branquinho, o sol é branquinho também. É lourinho, né? Como os 2 filhos dele também, o Pedro e o Antônio. Então veio com este louro aí pra gente, com este sol, com essa energia boa. É assim que a gente vai começar. Diga, Diogo. Não, é que o alemão, ele tem que trabalhar em casa, porque se ele não trabalhar, o guri dele dá um ipom nele que ele não olha nem, não enxerga mais nada. Menino do céu, o Kiko lá da Sojipa, ele é tão rápido em enxergar esses talentos, né? O treinador da Mayra, do João, do Thiago, e agora pegou o Antônio. O alemão botou o filho no judô, é isso? Não, o guri dá um ipom nele. Que idade está o Antônio? Que idade está o Antônio? 11 anos, Pedro. Com 13 ele vai te dar um pau, acabou de avisar. Com 11? Isso que trabalhou desse jeito. Ontem a brincadeira aqui, Pedro... Se tu for cansado, tu vai tomar um pau, meu irmão. Todo pai acho que faz com os filhos, né? A brincadeira de lutinha. E ontem era essa brincadeira de tarde, aqui depois de assistir a um filme de luta, a brincadeira com os 2 era essa, só que terminei acabado, né? Não faz essa luta, essa brincadeira tu não pode fazer. Nariz torto. O alemão, vai faz outra coisa. Quero ver quando eu tenho uma bronca e não deixar ele numa festa, ele vai te dar um ipom, um negócio desse aí, tu vai ver o que é bom pra tosse. Sabe, Pedro, por falar em criança, eu tô há dias pra te mandar esse abraço, esse alô que veio... todos vocês do Sala, obviamente, conhecem, do Dr. Luquezzi. Eu estive lá na Casa de Apoio Madriana e o Dr. Luquezzi, inclusive, eles estavam festejando a reabertura, né? Durante a fase mais aguda da pandemia, não podia mais ingressar nenhuma família, mesmo que precisasse fazer o procedimento aqui no Rio Grande do Sul. E agora, né, com as coisas não voltando ao normal, mas menos agudas, né, menos no pico como estavam antes, a Casa de Apoio Madriana voltou a receber pacientes de outras cidades, de outros estados brasileiros, do Amazonas, de Roraima, de outras localidades, para fazer o transplante, para fazer algum procedimento na Santa Casa. E o Dr. Luquezzi estava com o Júlio Matos, também estavam muito animados para essa nova etapa que está começando. E eu falei com ele, disse, não, pode deixar que eu vou mandar um abraço para o pessoal do Sala de Redação, que tá sempre parceiro, né, da causa. Foi assim no Grenal Solidário para leitos para Santa Casa, e que bom que a gente pode ter figuras assim, né, tão empenhadas em transformar o nosso Rio Grande do Sul, o nosso Brasil, em um lugar melhor. O que vem aí? Vem aí o Gaúcha. Tchau, fui!